Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Quero ver essa dona caminhando pelos salões, arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim. Fala galerinha, Michael William na área para explicar mais umas dicas da língua hispânica para vocês. Se você está me ouvindo do Obrigado, meu podcast que está em todas as plataformas digitais, seja muito bem-vindo. Ou se você assiste esse vídeo direto do YouTube aqui no TED3 TV. Na nossa aula de hoje, trago uma história que é contada pela minha amiga que vive na cidade do México. Ela me enviou esse áudio, eu achei muito interessante a história e vou contar para vocês agora. Ela traz algumas palavras que eu espero que possa ajudar vocês a enriquecer o vocabulário aí da língua hispânica. Bora lá? Vamos ouvir a história então e depois eu vou explicar frase por frase para vocês, caso você não tenha entendido. Bora lá! Un judío y un italiano se encontraban alardeando sobre sus respectivas culturas. El italiano le dice al judío: «Oye, ¿sabes lo que encontraron en las excavaciones en Roma, en las capas que corresponden a hace 2000 años?» Responde el judío: «No». Dice el italiano: «Encontraron un alambre de cobre». «¿Y eso qué significa?», pregunta el judío. «Eso significa que hace 2000 años nuestros ancestros ya habían inventado el teléfono». Dice el judío: ¿Tú sabes qué es lo que encontraron en las excavaciones de Jerusalén que corresponden a hace 3000 años? Responde el italiano: «No». «¿Qué encontraron?» «Nada», dice el judío. «No encontraron nada». «¿Y eso qué significa?», pregunta intrigado el italiano. «Significa que nuestros ancestros hace 3000 años ya habían inventado el inalámbrico». Particularmente eu gostei muito dessa história, por isso eu decidi compartilhar com vocês. Ela fala aí então na primeira frase: Un judío y un italiano se encontraban alardeando sobre sus respectivas culturas. El judío, que para quem não entendeu, são os judeus. Um judío significa um judeu. E um italiano se encontravam alardeando sobre suas respectivas culturas. Ou seja, um judeu e um italiano estavam se gabando, olha só, gabando, de suas respectivas culturas. El italiano le dice al judío: «Oye, ¿sabes lo que encontraron en las excavaciones en Roma, en las capas que corresponden a hace 2000 años?» O italiano diz aí ao judeu: «Oye». Oye significa uma forma de chamar atenção. Oi, ei, sabe o que encontraram nas escavações em Roma, nas camadas que correspondem a 2000 anos atrás? Reparei que las capas vem sendo as camadas. Excavaciones em Roma, em las capas, nas camadas, que corresponde a hace. A hace significa há 2000 anos atrás, a hace 2000 anos. Aí ela segue dizendo aí: Responde el judío: «No». Responde o judeu: «Não». Dice el italiano: Dice el italiano. Dice vem sendo diz o italiano. «Encontraron un alambre de cobre». Encontraram um alambre de cobre. Alambre é a mesma coisa que fio ou cabo. Fio de cobre. Segue aí. «¿Y eso qué significa?», pregunta el judío. E isso que significa? E isso que significa? Pergunta el judío. Pergunta o judeu. «Eso significa que hace 2000 años nuestros ancestros ya habían inventado el teléfono». Ela diz: isso significa
que hace 2000 anos nossos ancestros, repare que ancestrais é ancestros, já haviam inventado el teléfono. Ou seja, isso significa que há 2000 anos nossos ancestrais já haviam inventado o telefone. Dice el judío. Diz o judeu. ¿Tú sabes qué es lo que encontraron en las excavaciones de Jerusalén que corresponden a hace 3000 años? Tu sabes que es lo que encontraron en las excavaciones de Jerusalén que correspondem a hace 3000 anos? Ou seja, tu sabes o que encontraram nas escavações de Jerusalém que correspondem a 3000 anos? Segue aí. Responde el italiano. ¿No? ¿Qué encontraron? Responde el italiano. Responde o italiano. Não. No. Que encontraram? Que encontraram? Nada, dice el judío. Nada, disse o judeu. No encontraron nada. Não encontraram nada. ¿Y eso qué significa? Pregunta intrigado el italiano. E isso que? E isso que? O que tem a ver? Pergunta o italiano intrigado. Significa que nuestros ancestros hace 3000 años ya habían inventado el inalámbrico. Significa que nossos ancestros há hace 3000 anos já haviam inventado el inalámbrico. Inalámbrico é o mesmo que wireless, ou seja, sem fio. Quer dizer que os judeus, antes dos italianos, já haviam inventado o telefone sem fio. Esse é o significado do texto inteiro. Então, nesse diálogo aí, a gente aprende a palavra judío, que vem sendo judeu, alardeando, que significa se gabando, capas, que é a mesma coisa que são as camadas, hace, há 2000 anos atrás, hace 2000 anos, alambre, que significa fio ou cabo, ancestros, que é a mesma coisa que ancestrais, e inalâmbrico, que é sem fio. Legal, né? Eu gostei muito desse texto, por isso decidi compartilhar com vocês. Bora ouvir ele mais uma vez agora, tendo conhecimento dessas novas palavras aí que a gente aprendeu agora. Un judío y un italiano se encontraban alardeando sobre sus respectivas culturas. El italiano le dice al judío: Oye, ¿sabes lo que encontraron en las excavaciones en Roma, en las capas que corresponden a hace 2000 años? Responde el judío: No. Dice el italiano: encontraron un alambre de cobre. ¿Y eso qué significa? Pregunta el judío. Eso significa que hace 2000 años nuestros ancestros ya habían inventado el teléfono. Dice el judío: ¿Tú sabes qué es lo que encontraron en las excavaciones de Jerusalén que corresponden a hace 3000 años? Responde el italiano: No. ¿Qué encontraron? Nada, dice el judío. No encontraron nada. ¿Y eso qué significa? Pregunta intrigado el italiano. Significa que nuestros ancestros hace 3000 anos já haviam inventado el inalámbrico. Isso é tudo, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que você tenha desfrutado tanto quanto eu desfrutei. Se você gostou, se inscreve aí no meu podcast, deixa o seu coraçãozinho. Se você gostou dessa videoaula aqui no YouTube, se inscreve no Teletri TV, deixa o seu like, deixa nos comentários quais as dificuldades que você está tendo, deixa sugestões, críticas, eu respondo todos vocês. Eu vejo você na próxima aula. Tchau! Esse recado vai para você que tem aquele violão jogado aí pelo canto, todo empoeirado. Tá a fim de voltar a aprender a tocar violão, mas aprender de verdade, sem enrolação? Eu tenho uma dica para você. Curso gratuito de violão no YouTube. Se inscreve agora no canal Violando a Teoria. Um canal completamente gratuito. Ritmo, harmonia, solo, tudo gratuito. Eu espero você lá. Violando a Teoria.